A história começa longe das estradas frias de Los Angeles. Desta vez, o destino é Miami, uma cidade quente, viva, cheia de cores, luzes de neon e uma energia que nunca dorme. Miami não é apenas um lugar, é um estado de espírito. Aqui, a velocidade não é só sobre carros, é sobre sobrevivência, liberdade e identidade. Depois dos acontecimentos do passado, Brian O'Connor não é mais um policial. Ele também não é apenas um fugitivo. Brian agora vive entre dois mundos, o da lei que ele traiu e o das ruas que o acolheram. Miami se torna seu refúgio, mas também sua nova prisão invisível. Ele vive escondido, mudando de lugar, evitando rostos conhecidos, mas nunca consegue fugir de quem ele realmente é. As noites de Miami contam histórias diferentes. Em uma dessas noites, uma corrida ilegal está prestes a acontecer. Um evento organizado com precisão, respeito e regras próprias. Pessoas chegam de todos os cantos da cidade com carros extremamente caros, modificados ao limite. Máquinas feitas não apenas para correr, mas para dominar. O organizador dessa corrida é Ted Parker, um nome conhecido no mundo underground. Ted não é apenas um empresário. Ele é um estrategista. Para ele, cada corrida é um espetáculo, um teste de coragem e habilidade. Ele entende as ruas, entende as pessoas e, acima de tudo, entende carros. Tej aparece diante da multidão e explica as regras. A corrida não é simples. Os pilotos terão que dar uma grande volta pela cidade e retornar ao ponto inicial. Não há segunda chance. Não há misericórdia. Quem chegar primeiro leva todo o dinheiro apostado. Uma regra simples, mas brutal. No entanto, há um problema. Apenas 3 corredores estão presentes, quando o mínimo exigido é 4. A corrida não pode começar assim. O público começa a perder a paciência. A tensão cresce. Tej percebe que precisa de alguém especial, alguém confiável, alguém que conheça a velocidade como poucos. Então ele faz uma ligação. Do outro lado da linha está Brian O'Connor. Quando Brian recebe a chamada, ele não pensa 2 vezes. Ele sabe o que aquela ligação significa. Dinheiro rápido, adrenalina, risco, mas também exposição. Mesmo assim, ele aceita. Em poucos minutos, Brian chega ao local da corrida. Sua entrada não é barulhenta, mas é sentida. Há algo no jeito que ele anda, no olhar focado, na calma antes da tempestade. Os 4 carros se alinham. O silêncio toma conta por alguns segundos. Motores roncam, corações aceleram. Então vem a contagem regressiva. 3, 2, 1. A corrida começa. Os carros disparam pelas ruas de Miami como projéteis. A cidade vira um campo de batalha. Nitro é ativado, motores gritam, curvas fechadas são feitas no limite da física. Cada piloto tenta provar que é o melhor, mas nem todos conseguem lidar com a pressão. Um deles perde o controle, sua falta de equilíbrio cobra o preço, e ele fica para trás. A corrida continua entre os melhores. Brian demonstra por que ele é diferente. Ele não apenas dirige, ele sente o carro. Ele antecipa movimentos, lê o caminho, calcula riscos em frações de segundo. Em um momento decisivo, um dos pilotos tenta um salto perigoso, buscando um atalho impossível. Mas Brian vai além. Ele salta mais alto, mais longe, ultrapassando o rival no ar. Quando os carros retornam ao ponto inicial, Brian cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Vitória. O dinheiro é dividido. Risadas, alívio. Por alguns instantes, Brian se sente livre, como se o passado tivesse ficado para trás. Como se ele tivesse encontrado um novo começo. Mas a liberdade dura pouco. A polícia aparece de repente. Eles usam um dispositivo eletrônico especial capaz de travar os sistemas dos carros. As máquinas param. As sirenes ecoam. O caos se instala. Brian tenta fugir. Mas desta vez não há saída. Ele é preso. Na delegacia, a verdade vem à tona. A polícia descobre quem ele realmente é. Brian O'Connor, o ex-policial que fugiu após os eventos de Los Angeles. Ele não é apenas um corredor ilegal. Ele é um homem que traiu a lei por lealdade, por amizade, por consciência.
Agentes federais entram na sala. Eles fazem uma proposta clara. Se Brian cooperar, se ele ajudar a derrubar o maior criminoso de Miami, sua ficha será limpa. Sua liberdade poderá ser restaurada. Brian escuta em silêncio. Ele sabe que esta não é apenas uma missão, é uma segunda chance, mas também é um caminho cheio de riscos, mentiras e decisões difíceis. Ele terá que voltar ao mundo do crime, não como fugitivo, mas como isca, e assim o destino começa a se desenhar novamente. Miami não será apenas uma cidade para Brian, será um teste de caráter, de lealdade e de velocidade. Enquanto Brian O'Connor tenta aceitar a nova proposta da polícia, o passado começa a bater à porta com força. Não é apenas a lei que o persegue, são as memórias, as escolhas erradas e, acima de tudo, uma amizade quebrada. Para que a missão funcione, Brian precisa de alguém que conheça as ruas tão bem quanto ele, alguém que dirija no limite, que não tenha medo de arriscar tudo e que, acima de tudo, não confie facilmente em ninguém. É então que um nome surge diante dele: Roman Pierce. A simples menção desse nome muda completamente a expressão de Brian. Roman não é apenas um velho conhecido. Ele é uma ferida aberta, um lembrete constante de um passado que nunca foi resolvido. 3 anos atrás, Brian e Roman eram inseparáveis. Cresceram juntos, correram juntos, cometeram erros juntos. Eles eram como irmãos. A rua era a casa deles, os carros eram sua linguagem, e a velocidade era a única forma de se sentirem vivos. Mas tudo desmoronou quando a polícia entrou em cena. Naquela época, ambos foram presos. Roman pagou um preço mais alto. Enquanto Brian recebeu 2 anos, Roman foi condenado a 3. Para Roman, isso nunca foi apenas uma questão de tempo na prisão. Foi uma traição. Em sua mente, Brian tinha responsabilidade direta por sua queda. Quando Brian chega ao local onde Roman vive agora, o contraste é doloroso. Roman não é livre. Um dispositivo de GPS está preso à sua perna, limitando cada passo que ele pode dar. Ele não pode ir longe, não pode fugir, não pode sonhar. Ele vive preso mesmo fora da prisão. O encontro entre os dois não começa com palavras, começa com violência. Roman ataca Brian sem hesitar. Cada soco carrega anos de raiva, frustração e humilhação. Ele não bate apenas no corpo de Brian, mas no passado deles. Ele grita, acusa, libera tudo o que ficou guardado durante anos. Para Roman, Brian destruiu sua vida. Brian não revida. Ele aceita os golpes. Não por fraqueza, mas por culpa. Ele sabe que, de certa forma, Roman tem razão. Suas escolhas tiveram consequências, e Roman pagou parte desse preço. Quando a raiva finalmente diminui, o silêncio toma conta. É um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. Brian então fala. Ele lembra Roman de quem eles eram, dos dias em que confiavam um no outro sem pensar 2 vezes, dos sonhos que tinham antes de tudo dar errado. Brian faz a proposta. Se Roman aceitar ajudá-lo em uma missão, toda a sua pena será apagada. O GPS será removido. Ele será livre novamente. No começo, Roman recusa. Ele não confia mais em Brian. Para ele, liberdade oferecida pela polícia é apenas outra mentira. Mas a ideia começa a crescer em sua mente. A possibilidade de sair daquela vida limitada, de recuperar sua dignidade, de provar que ainda é o melhor piloto das ruas. Depois de muita resistência, Roman aceita. Não por Brian, não pela polícia, mas por si mesmo. Os dois seguem para a delegacia de Miami. Lá, conhecem a agente Mônica Fuentes, uma policial disfarçada que vive dentro do mundo do crime há tempo suficiente para saber que confiança é algo raro. Mônica não é apenas uma informante. Ela é alguém que vive em constante perigo, equilibrando-se entre a vida e a morte todos os dias. Mônica explica o verdadeiro alvo da missão, Carter Verone. Verone não é apenas um criminoso comum. Ele é o maior nome do submundo de Miami, um homem que controla dinheiro, poder e medo.
Um traficante extremamente inteligente que nunca foi pego em flagrante, sempre protegido por advogados, dinheiro e pessoas dispostas a morrer por ele. Para chegar até Verone, Brian e Roman precisam se infiltrar, precisam ganhar sua confiança, precisam se tornar úteis. Mônica revela que Verone está procurando novos motoristas, pessoas rápidas, corajosas, descartáveis. Se Brian e Roman conseguirem impressioná-lo, entrarão para sua equipe. E quando isso acontecer, a polícia finalmente terá uma chance de capturá-lo. Brian e Roman percebem que esta missão não é apenas perigosa, ela é pessoal. Eles terão que trabalhar juntos novamente, mesmo com toda a mágoa entre eles. Terão que confiar um no outro em situações onde um erro significa morte. A tensão entre os dois é constante. Cada conversa carrega sarcasmo, provocações e lembranças mal resolvidas. Mas, no fundo, existe algo que nunca desapareceu completamente: a conexão. Quando Mônica entrega a eles 2 carros novos para a missão, fica claro que não há mais volta. As máquinas não são apenas veículos, são ferramentas de sobrevivência. Cada detalhe, cada modificação será testado ao limite. Enquanto eles se preparam para o primeiro encontro com Carter Verone, Brian sente o peso da responsabilidade. Ele não está apenas tentando limpar seu nome, ele está tentando consertar algo que quebrou há anos. Roman, por outro lado, encara tudo como uma última chance. Uma chance de provar que ele ainda importa, que ele não é apenas um ex-presidiário esquecido pela sociedade. O caminho à frente é incerto, o perigo é real, e a confiança entre eles ainda é frágil. Mas uma coisa é clara: quando Brian O'Connor e Roman Pierce estão juntos, a velocidade deixa de ser apenas movimento, ela se torna destino. Miami não será apenas uma cidade para Brian, será um teste de caráter, de lealdade e de velocidade. Carter Verone não aparece de repente. Ele é o tipo de homem cuja presença é sentida antes mesmo de ser vista. Seu nome circula em sussurros, em olhares desconfiados, em portas que se fecham rapidamente. Em Miami, ele não precisa se apresentar. Todos já sabem quem ele é. Quando Brian e Roman chegam à mansão de Verone, percebem imediatamente que aquele lugar não é apenas uma casa. É uma fortaleza, segurança em todos os cantos, homens armados observando cada movimento, câmeras escondidas. Tudo ali foi construído para controlar, intimidar e lembrar a todos quem manda. Outros motoristas também foram chamados. Homens diferentes, histórias diferentes, mas todos com algo em comum. Precisam de dinheiro e não têm medo de correr riscos. A tensão é visível. Cada um ali sabe que não está apenas competindo por um trabalho, mas por sobrevivência. Então Carter Verone finalmente aparece. Ele é calmo, frio, sorridente de uma forma que nunca chega aos olhos. Ele fala com tranquilidade, como se estivesse discutindo algo comum, quase banal. Mas cada palavra carrega uma ameaça silenciosa. Verone explica o trabalho. Um de seus carros, uma Ferrari, foi apreendido pela alfândega. Dentro dela há algo extremamente valioso, algo que ele precisa de volta. O local está a cerca de 20 milhas dali. Quem conseguir recuperar o pacote e trazê-lo primeiro, garante o emprego. Não há regras claras. Não há garantia de segurança. Apenas velocidade e inteligência. Assim que a ordem é dada, os motoristas disparam pelas ruas de Miami. O trânsito vira caos. Cada um tenta ser mais rápido, mais agressivo, mais ousado. Brian e Roman trabalham juntos de forma quase instintiva, apesar das provocações constantes. Eles se entendem sem precisar falar muito. Anos de convivência nas ruas criaram essa conexão. Ao chegarem à alfândega, o perigo aumenta. Câmeras, policiais, seguranças. Brian e Roman agem rápido. Eles localizam a Ferrari, forçam a entrada e recuperam o pacote escondido. Tudo acontece em questão de minutos, mas algo está errado. Antes mesmo de conseguirem sair, a polícia aparece. Sirenes cortam o ar. Viaturas bloqueiam a saída. Roman percebe imediatamente que foram rastreados. O GPS preso à sua perna denuncia cada movimento. A perseguição começa.
Roman dirige como se estivesse fugindo não apenas da polícia, mas do próprio destino. Ele conhece aquelas ruas. Ele sente o carro. Ele desafia cada curva como se fosse a última. Brian o ajuda, cria distrações, força os policiais a se dividirem. Contra todas as chances, eles conseguem escapar. Quando retornam à mansão de Verone, entregam o pacote. Carter Verone abre e sorri. Mas não é um sorriso de satisfação. É um sorriso de confirmação. Ele revela a verdade. Aquilo nunca foi sobre o pacote. Foi um teste, um jogo psicológico. Verone queria ver quem era capaz de pensar sob pressão, de agir rápido, de sobreviver. Brian e Roman passaram. Mas o alívio dura pouco. Verone deixa claro que eles não têm escolha. Agora que provaram seu valor, fazem parte do jogo. E neste jogo não existe saída fácil. Quem entra só sai quando ele decide. Enquanto isso, Brian e Roman começam a desconfiar. Como a polícia chegou tão rápido? Como sabiam exatamente onde estavam? A resposta não demora. Eles levam os carros até um mecânico de confiança, um homem que entende de motores como poucos. Enquanto ele examina os veículos, Brian e Roman tentam relaxar em uma praia próxima, cercados por música, bebidas e uma falsa sensação de liberdade. Mas a verdade vem à tona. O mecânico descobre que os carros estão cheios de dispositivos de rastreamento, GPS instalados de forma quase invisível. Cada segundo de movimento era monitorado, cada respiração era observada. A descoberta muda tudo. Brian percebe que não estão apenas sendo usados pela polícia, mas também por Verone. Eles são peões em um jogo muito maior. Se continuarem usando aqueles carros, serão presos ou mortos. Talvez os dois. Então eles tomam uma decisão. Precisam de carros novos, carros limpos, carros que não possam ser rastreados. Para isso, recorrem ao único lugar onde sempre encontraram soluções: as corridas ilegais. Naquela mesma noite, Brian e Roman participam de uma corrida diferente. Desta vez, a aposta não é dinheiro. É tudo ou nada. Quem perder entrega o carro ao vencedor. A corrida é brutal. Motores no limite. Nitro ativado. O asfalto parece tremer sob as rodas. Brian e Roman não correm apenas para vencer. Eles correm para sobreviver. E vencem. Agora, com novos carros e um novo plano se formando em silêncio, eles sabem que estão caminhando para algo muito maior do que imaginavam. O verdadeiro trabalho ainda nem começou. Carter Verone está apenas aquecendo o jogo. E Brian e Roman estão no centro da tempestade. Enquanto eles se preparam para o primeiro encontro com Carter Verone, Brian sente o peso da responsabilidade. Ele não está apenas tentando limpar seu nome. Ele está tentando consertar algo que quebrou há anos. Roman, por outro lado, encara tudo como uma última chance. Uma chance de provar que ele ainda importa. Que ele não é apenas um ex-presidiário esquecido pela sociedade. O caminho à frente é incerto, o perigo é real, e a confiança entre eles ainda é frágil. Mas uma coisa é clara: quando Brian O'Connor e Roman Pierce estão juntos, a velocidade deixa de ser apenas movimento, ela se torna destino. Miami não será apenas uma cidade para Brian, será um teste. De caráter, de lealdade e de velocidade. Carter Verone não governa apenas com dinheiro. Ele governa com medo. Para ele, o terror não é um efeito colateral do poder, é a própria ferramenta principal. Quem trabalha para Verone não obedece por lealdade, mas por sobrevivência. Brian e Roman começam a entender isso na prática quando são chamados para um encontro noturno em um lugar isolado, escondido da cidade, longe das luzes e do barulho. Um local onde erros não são perdoados e onde ninguém ouve gritos. O ambiente é sufocante, música alta, pessoas dançando, risos artificiais. Tudo parece uma festa, mas a tensão no ar denuncia a verdade. Aquilo não é diversão, é uma vitrine de controle. Um palco onde Verone mostra que pode fazer o que quiser, quando quiser. Em um momento, Verone chama um homem para uma sala separada. Um detetive corrupto, alguém que no passado já trabalhou com Brian, alguém que deveria representar a lei. Agora, ele é apenas mais uma peça descartável. Verone o confronta. Pergunta por que ele parou de colaborar.
O homem tenta se justificar, tenta mentir, tenta sobreviver. Mas Verone não está interessado em explicações. Ele quer uma demonstração. Então vem a crueldade. Verone coloca um rato sobre o peito do homem, cobre com um balde metálico e começa a aquecer o metal. Ele explica calmamente que o rato, tentando escapar do calor, não tem para onde ir além do corpo humano. Cada palavra é dita com serenidade, como se estivesse ensinando uma lição simples. O terror toma conta da sala. Brian sente o estômago se revirar. Roman tenta esconder o desconforto, mas seus olhos entregam o choque. Eles não estão lidando apenas com um criminoso. Estão lidando com um monstro que sente prazer em quebrar pessoas. O homem cede, aceita colaborar novamente. Não por escolha, mas por puro medo. Verone sorri. A mensagem está clara para todos. Ninguém diz não a ele. Pouco depois, Verone revela o verdadeiro trabalho. Em alguns dias, uma grande quantia de dinheiro precisa ser transportada de um ponto específico na costa. O dinheiro está escondido, protegido, e ele precisa de motoristas rápidos para fazer o serviço. Mas há uma condição clara. A polícia não pode interferir. Brian e Roman entendem imediatamente o problema. Eles sabem que seus carros ainda são monitorados, sabem que a polícia está observando cada movimento. Estão presos entre dois inimigos. Se ajudarem Verone, a polícia pode prendê-los. Se ajudarem a polícia, Verone irá matá-los. Na manhã seguinte, Mônica Fuentes aparece discretamente para falar com Brian. Ela está nervosa. Pela primeira vez desde que se conheceram, sua fachada de agente forte começa a rachar. Ela avisa Brian que o trabalho é uma armadilha. Verone não pretende deixá-los vivos depois que tudo acabar. Ele não confia em ninguém. Mônica pede que Brian desista, que fuja, que escolha a própria vida. Mas Brian não pode. Se ele fugir, Roman estará morto. Se ele falhar, tudo estará perdido. Ele percebe que não há escolhas boas, apenas escolhas necessárias. Quando os homens de Verone quase descobrem Mônica no local, ela é forçada a fugir às pressas. O perigo agora é real demais. O tempo acabou. À noite, Brian e Roman conversam em silêncio. Pela primeira vez, não há provocações. Não há piadas. Apenas verdade. Roman admite que tem medo. Não de morrer, mas de morrer sem nunca ter sido livre. Brian confessa que carrega culpa todos os dias pelo que aconteceu no passado. Eles percebem que, apesar de tudo, ainda confiam um no outro. Então nasce um novo plano. Um plano que não envolve escolher lados, mas enganar todos. Eles decidem que irão completar o trabalho, mas à sua maneira. Usarão a própria obsessão de Verone por controle contra ele. Transformarão o rastreamento em uma arma. Criarão confusão, distração, caos suficiente para desaparecerem diante dos olhos da polícia e de Verone ao mesmo tempo. O dia do trabalho chega. Brian, Roman e 2 homens de Verone seguem para o local na costa. O dinheiro está escondido dentro de um compartimento secreto em um caminhão. Enquanto os capangas quebram a parede e colocam o dinheiro nas bolsas, Brian sente o peso do momento. Não há mais volta. Assim que partem, a polícia aparece. A perseguição começa. Sirene após sirene. Helicópteros no ar, viaturas por todos os lados. O plano está em movimento. A cidade inteira parece acordar para caçá-los. Brian e Roman aceleram. Eles sabem que aquela perseguição não é apenas uma fuga. É a chave para a liberdade. E o verdadeiro jogo começa agora. E Brian e Roman estão no centro da tempestade. Enquanto eles se preparam para o primeiro encontro com Carter Verone, Brian sente o peso da responsabilidade. Ele não está apenas tentando limpar seu nome. Ele está tentando consertar algo que quebrou há anos. Roman, por outro lado, encara tudo como uma última chance. Uma chance de provar que ele ainda importa. Que ele não é apenas um ex-presidiário esquecido pela sociedade. O caminho à frente é incerto. O perigo é real. E a confiança entre eles ainda é frágil. Mas uma coisa é clara. Quando Brian O'Connor e Roman Pierce estão juntos, a velocidade deixa de ser apenas movimento. Ela se torna destino. Miami não será apenas uma cidade para Brian. Será um teste de caráter, de lealdade
e de velocidade. O som das sirenes corta o ar como lâminas afiadas. A noite de Miami se transforma em um campo de guerra. Luzes azuis e vermelhas refletem nos prédios, nos vidros, na água próxima ao porto. Helicópteros giram no céu como predadores famintos. Para a polícia, aquela é a chance de ouro. Para Brian e Roman, é tudo ou nada. Dentro do carro, o silêncio é pesado. Não há mais espaço para piadas. Cada segundo conta. Cada decisão pode significar liberdade ou morte. Brian mantém os olhos fixos na estrada, mas sua mente trabalha mais rápido que o velocímetro. Ele sabe que a polícia está seguindo o sinal do GPS. Ele sabe que Verone acredita estar no controle. E é exatamente isso que eles vão usar. Roman quebra o silêncio com uma frase curta, quase um sussurro. Ele diz que está pronto. Pronto para correr até o fim, não importa o preço. Pela primeira vez, Brian vê em Roman não apenas o amigo do passado, mas um homem que aceita o risco sem fugir dele. A perseguição se intensifica, viaturas fecham ruas, bloqueios surgem, policiais armados se posicionam para interceptar os carros. Do alto, os helicópteros informam cada movimento. Para quem observa de fora, parece impossível escapar, mas Brian não está fugindo apenas. Ele está guiando a polícia exatamente para onde quer. Eles entram em uma área industrial abandonada, um enorme pátio cercado por antigos galpões e garagens, portões de metal fechados, silêncio absoluto, um espaço amplo demais para ser ignorado. A polícia acredita que encurralou os fugitivos. O cerco começa. Os policiais descem armados, apontam suas armas, gritam ordens. A contagem regressiva começa. 10 segundos para se renderem. Helicópteros focam luzes intensas sobre os carros. Tudo parece acabado. Então algo inesperado acontece. Um portão se abre. Depois outro. E mais outro. De repente, dezenas de carros surgem de todos os lados. Motores rugem. Luzes acendem. O lugar que parecia vazio se transforma em um mar de veículos. Todos iguais. Mesma cor, mesma aparência, mesma ilusão. É o plano. Amigos antigos, corredores de rua. Pessoas que Brian e Roman ajudaram no passado. Gente que conhece a linguagem da velocidade. Todos respondem ao chamado silencioso. Todos entram no jogo. A polícia entra em colapso. Os sinais de GPS se multiplicam. Os helicópteros não sabem mais qual seguir. As telas mostram dezenas de pontos se movendo ao mesmo tempo. A confusão é total. O sistema falha. O controle se perde. Brian e Roman trocam de carro no meio do caos. Movimentos rápidos, calculados. Em segundos, eles não estão mais onde a polícia acredita que estão. Eles desaparecem no meio da multidão mecânica. Tej Parker surge no momento certo, dirigindo um dos carros da polícia, sorrindo como alguém que entende perfeitamente o que está acontecendo. Ele não faz perguntas. Ele apenas ajuda. Porque nas ruas lealdade não precisa ser explicada. Enquanto isso, Carter Verone percebe tarde demais que perdeu o controle. Seus homens começam a desconfiar. O dinheiro não está onde deveria estar. A polícia está em todos os lugares. O jogo virou. A polícia finalmente se afastam do porto e o barulho das sirenes se dissolve na distância. Miami volta a respirar. A água se move lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas para Brian O'Connor e Roman Pierce, aquela noite mudou tudo. Eles ficam ali por alguns segundos, sem falar. Não é silêncio vazio. É o tipo de silêncio que só existe depois de sobreviver a algo que deveria ter acabado mal. O corpo ainda está acelerado, o coração ainda bate forte. Mas a mente começa, aos poucos, a entender. Acabou. Carter Verone foi preso. O homem que manipulava vidas como peças de um tabuleiro agora está algemado, sem poder, sem medo para espalhar. Para Brian, isso não traz alegria. Traz alívio, uma sensação estranha de encerramento. Ele não venceu alguém. Ele simplesmente fechou um capítulo. Roman quebra o silêncio primeiro. Ele ri. Não uma gargalhada exagerada, mas um riso leve, quase infantil. Um riso de quem finalmente se sente solto por dentro. Durante anos ele viveu com raiva, com vergonha,
com a sensação de que o mundo lhe devia algo. Agora, pela primeira vez, ele não sente que precisa provar nada a ninguém. Os agentes federais se aproximam. O tom é diferente. Não há mais desconfiança. Não há ameaças escondidas nas palavras. Eles confirmam o acordo. As acusações contra Brian e Roman foram oficialmente retiradas. O histórico criminal será apagado. Eles estão livres. A palavra livres ecoa de forma diferente para cada um. Para Roman, liberdade significa movimento. Significa não ter um GPS preso à perna. Significa acordar e poder ir para onde quiser sem pedir permissão. Ele sente como se tivesse recuperado algo que lhe foi roubado ainda jovem. Para Brian, liberdade é mais complexa. Ele passou tempo demais fugindo. Fugindo da polícia, das próprias decisões, da culpa. Agora, ele entende que ser livre não é correr mais rápido, é parar de correr. Quando Roman revela o dinheiro escondido, não há euforia, não há gritos, apenas um sorriso cúmplice entre os dois. O dinheiro não representa ganância, representa opção. Agora eles podem escolher o próximo passo sem medo imediato. Teja aparece mais uma vez, observando tudo com aquele olhar de quem sempre soube como a história terminaria. Ele não pede explicações, ele não cobra favores. Nas ruas, algumas dívidas não precisam ser faladas em voz alta. Mônica se despede de Brian com um olhar carregado de coisas que não foram ditas. Ela viveu tempo demais entre mentiras, disfarces e perigos constantes. Para ela, ver Verônica ir não é apenas uma vitória profissional, é uma libertação pessoal. Ainda assim, ela sabe que esse mundo nunca deixa marcas pequenas. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda, e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína, para onde eles vão agora. Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada está aberta. O passado ficou para trás. E a velocidade, agora, não é fuga, é escolha. A liberdade, quando finalmente chega, nem sempre vem acompanhada de barulho. Às vezes, ela chega em silêncio. Um silêncio estranho, quase desconfortável, como se o corpo ainda estivesse acostumado ao caos e não soubesse exatamente como reagir à paz. Brian O'Connor sente isso com intensidade. Nos dias que se seguem aos acontecimentos em Miami, tudo parece desacelerar. Não há perseguições, não há sirenes, não há alguém observando cada passo. A cidade continua viva, mas para Brian, algo mudou internamente. Ele não sente mais a necessidade constante de provar quem é. Pela primeira vez, ele pode simplesmente existir. Roman Pierce, por outro lado, vive a liberdade de forma mais explosiva. Ele aproveita cada momento como se estivesse compensando anos roubados. Dorme até tarde, sai sem rumo, ri alto, dirige sem destino definido. Mas mesmo Roman, em alguns momentos silenciosos, sente o peso do que viveu. A prisão, o medo, a sensação de ter sido abandonado ainda deixam marcas. Entre os dois, a relação também muda. Não há mais acusações abertas. Não há rancor explícito. O que existe agora é um entendimento silencioso. Eles não precisam reviver o passado para saber o que perderam e o que recuperaram. A amizade não volta exatamente como era, mas se reconstrói em algo mais maduro, mais real. Brian começa a pensar em ir embora de Miami. A cidade cumpriu seu papel. Foi refúgio, campo de batalha e redenção. Mas ele sente que, se ficar, corre o risco de se acomodar. E Brian nunca foi alguém feito para ficar parado por muito tempo.
Há noites em que ele dirige sozinho, sem pressa, pelas ruas iluminadas, sem corrida, sem aposta, apenas o som do motor e os próprios pensamentos. Ele reflete sobre quem se tornou. Um ex-policial que escolheu pessoas em vez de regras. Um homem que aprendeu que moralidade não é sempre preto no branco. Ele sabe que o mundo das corridas ilegais nunca o abandonará completamente. Está no sangue, está na forma como ele entende a vida. Mas agora ele quer algo diferente, algo que ainda não sabe nomear. Roman percebe essa inquietação. Em uma conversa simples, quase casual, Roman pergunta se Brian vai desaparecer de novo. Não há acusação na voz, apenas curiosidade e um leve medo de repetição. Brian responde com honestidade, diz que precisa seguir em frente, não fugir, seguir. Roman aceita. Ele entende melhor do que ninguém que algumas pessoas pertencem à estrada, não a um lugar fixo. Eles se despedem sem promessas exageradas, sem dramatização, apenas com respeito. Brian começa a organizar sua partida. Poucos pertences, nenhum plano rígido, apenas a estrada à frente. Ele sabe que o passado sempre o acompanhará, mas agora ele não o define completamente. Ele carrega experiências, erros, escolhas, mas também crescimento. Antes de ir, Brian olha uma última vez para Miami. Ele não sente saudade antecipada. Ele sente gratidão. A cidade o quebrou, o testou e o reconstruiu. Quando ele liga o motor e começa a dirigir para fora da cidade, não há música alta. Não há pressa. Apenas movimento contínuo. O tipo de movimento que não busca escapar de algo, mas se aproximar de algo ainda desconhecido. Em algum lugar da estrada, Brian entende algo essencial. A verdadeira velocidade não está em quão rápido se corre. Está em saber quando seguir em frente. E assim, sem plateia, sem aplausos, sem perseguição, Brian O'Connor desaparece novamente. Mas desta vez, não como um fugitivo, como alguém que escolheu o próprio caminho. Utah, parte 7. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína. Para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada se estende à frente de Brian O'Connor como uma linha infinita. O asfalto muda de cor conforme o sol avança no céu, e o som constante do motor se mistura ao vento que entra pela janela aberta. Não há destino marcado no mapa, apenas movimento. Viajar sozinho sempre foi algo natural para Brian, mas desta vez é diferente. Antes, a solidão era uma consequência da fuga. Agora, ela é uma escolha consciente. E escolhas conscientes pesam mais. Durante horas, talvez dias, Brian dirige sem parar muito tempo no mesmo lugar. Pequenas cidades passam por ele como lembranças vagas. Postos de gasolina, motéis baratos, cafés à beira da estrada. Pessoas comuns vivendo rotinas simples. Ele observa tudo com um olhar distante, como alguém que não pertence completamente a lugar nenhum. À noite, quando o mundo desacelera, as memórias voltam com força. Ele se lembra de Los Angeles, do dia em que entrou para a polícia acreditando que poderia fazer a diferença. Lembra-se de Dominique Toretto, da família que quase teve, da escolha que mudou tudo. Brian entende agora que aquela não foi uma decisão isolada, foi o início de um padrão. Sempre escolher pessoas antes de sistemas. Essa consciência não traz arrependimento, traz clareza. Em um motel silencioso, Brian se senta na beira da cama, olhando para as próprias mãos.
Mãos que já seguraram um distintivo, mãos que já quebraram leis, mãos que já salvaram e colocaram vidas em risco. Ele percebe que sua identidade nunca foi simples, e talvez nunca precise ser. Há um momento específico no meio da madrugada em que Brian se pergunta se a estrada algum dia vai cansá-lo, se chegará um dia em que ele vai querer parar, construir algo fixo, criar raízes. A resposta não vem, e ele aprende a aceitar isso também. Nos dias seguintes, Brian começa a perceber sinais sutis de que o mundo das ruas ainda o observa. Olhares curiosos em oficinas pequenas, conversas interrompidas quando ele se aproxima. O reconhecimento silencioso de alguém que entende carros não apenas como máquinas, mas como extensão da alma. Ele ajuda um mecânico desconhecido a ajustar um motor antigo, não por dinheiro, por instinto, pela linguagem universal da graxa, do som certo, da vibração correta. Em troca, recebe apenas um aceno de respeito. Para Brian, isso basta. A solidão começa a se transformar. Não em vazio, mas em espaço. Espaço para pensar, para sentir, para aceitar quem ele se tornou sem precisar se explicar para ninguém. Em uma estrada deserta sob um céu estrelado, Brian para o carro e desliga o motor. O silêncio é absoluto. Não há cidade próxima. Não há testemunhas. Apenas ele e o momento. Ele percebe que não está indo embora de algo. Está indo em direção a si mesmo. A estrada vazia deixa de parecer solitária. Ela se torna honesta. Brian liga o motor novamente e segue em frente, sem olhar para trás. Ele não sabe que novos rostos surgirão. Não sabe que novos conflitos o aguardam. Mas sente de alguma forma que o mundo ainda não terminou de cruzar seu caminho com o de outras pessoas como ele. E talvez nunca termine. Porque alguns homens não foram feitos para chegar rapidamente ao destino, foram feitos para entender o caminho. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda, e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína, para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente. Porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada se estende à frente de Brian O'Connor como uma linha infinita. O asfalto muda de cor conforme o sol avança no céu, e o som constante do motor se mistura ao vento que entra pela janela aberta. Não há destino marcado no mapa, apenas movimento. Viajar sozinho sempre foi algo natural para Brian, mas desta vez é diferente. Antes, a solidão era uma consequência da fuga. Agora, ela é uma escolha consciente, e escolhas conscientes pesam mais. Durante horas, talvez dias, Brian dirige sem parar muito tempo no mesmo lugar. Pequenas cidades passam por ele como lembranças vagas, postos de gasolina, motéis baratos, cafés à beira da estrada, pessoas comuns vivendo rotinas simples. Ele observa tudo com um olhar distante, como alguém que não pertence completamente a lugar nenhum. À noite, quando o mundo desacelera, as memórias voltam com força. Ele se lembra de Los Angeles, do dia em que entrou para a polícia acreditando que poderia fazer a diferença. Lembra-se de Dominique Toretto, da família que quase teve, da escolha que mudou tudo. Brian entende agora que aquela não foi uma decisão isolada, foi o início de um padrão. Sempre escolher pessoas antes de sistemas. Essa consciência não traz arrependimento, traz clareza. Em um motel silencioso, Brian se senta na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Mãos que já seguraram um distintivo. Mãos que já quebraram leis. Mãos que já salvaram e colocaram vidas em risco. Ele percebe que sua identidade nunca foi simples,
e talvez nunca precise ser. Há um momento específico no meio da madrugada em que Brian se pergunta se a estrada algum dia vai cansá-lo, se chegará um dia em que ele vai querer parar, construir algo fixo, criar raízes. A resposta não vem, e ele aprende a aceitar isso também. Nos dias seguintes, Brian começa a perceber sinais sutis de que o mundo das ruas ainda o observa. Olhares curiosos em oficinas pequenas, conversas interrompidas quando ele se aproxima. O reconhecimento silencioso de alguém que entende carros não apenas como máquinas, mas como extensão da alma. Ele ajuda um mecânico desconhecido a ajustar um motor antigo, não por dinheiro, por instinto, pela linguagem universal da graxa, do som certo, da vibração correta. Em troca, recebe apenas um aceno de respeito. Para Brian, isso basta. A solidão começa a se transformar, não em vazio, mas em espaço. Espaço para pensar, para sentir, para aceitar quem ele se tornou, sem precisar se explicar para ninguém. Em uma estrada deserta, sob um céu estrelado, Brian para o carro e desliga o motor. O silêncio é absoluto. Não há cidade próxima, não há testemunhas, apenas ele e o momento. Ele percebe que não está indo embora de algo, está indo em direção a si mesmo. A estrada vazia deixa de parecer solitária. Ela se torna honesta. Brian liga o motor novamente e segue em frente, sem olhar para trás. Ele não sabe que novos rostos surgirão. Não sabe que novos conflitos o aguardam, mas sente de alguma forma que o mundo ainda não terminou de cruzar seu caminho com o de outras pessoas como ele. E talvez nunca termine, porque alguns homens não foram feitos para chegar rapidamente ao destino, foram feitos para entender o caminho. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo. É calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína. Para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada se estende à frente de Brian O'Connor como uma linha infinita. O asfalto muda de cor conforme o sol avança no céu, e o som constante do motor se mistura ao vento que entra pela janela aberta. Não há destino marcado no mapa, apenas movimento. Viajar sozinho sempre foi algo natural para Brian, mas desta vez é diferente. Antes, a solidão era uma consequência da fuga. Agora, ela é uma escolha consciente, e escolhas conscientes pesam mais. Durante horas, talvez dias, Brian dirige sem parar muito tempo no mesmo lugar. Pequenas cidades passam por ele como lembranças vagas. Postos de gasolina, motéis baratos, cafés à beira da estrada, pessoas comuns vivendo rotinas simples. Ele observa tudo com um olhar distante, como alguém que não pertence completamente a lugar nenhum. À noite, quando o mundo desacelera, as memórias voltam com força. Ele se lembra de Los Angeles, do dia em que entrou para a polícia acreditando que poderia fazer a diferença. Lembra-se de Dominic Toretto, da família que quase teve, da escolha que mudou tudo. Brian entende agora que aquela não foi uma decisão isolada. Foi o início de um padrão. Sempre escolher pessoas antes de sistemas. Essa consciência não traz arrependimento. Traz clareza. Em um motel silencioso, Brian se senta na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Mãos que já seguraram um distintivo. Mãos que já quebraram leis. Mãos que já salvaram e colocaram vidas em risco. Ele percebe que sua identidade nunca foi simples, e talvez nunca precise ser. Há um momento específico, no meio da madrugada, em que Brian se pergunta se a estrada algum dia vai cansá-lo. Se chegará um dia em que ele vai querer parar, construir algo fixo, criar raízes. A resposta não vem. E ele aprende a aceitar isso também. Nos dias seguintes, Brian começa a perceber sinais sutis de que o mundo das ruas ainda o observa.
olhares curiosos em oficinas pequenas, conversas interrompidas quando ele se aproxima. O reconhecimento silencioso de alguém que entende carros não apenas como máquinas, mas como extensão da alma. Ele ajuda um mecânico desconhecido a ajustar um motor antigo, não por dinheiro, por instinto, pela linguagem universal da graxa, do som certo, da vibração correta. Em troca, recebe apenas um aceno de respeito. Para Brian, isso basta. A solidão começa a se transformar, não em vazio, mas em espaço. Espaço para pensar, para sentir, para aceitar quem ele se tornou sem precisar se explicar para ninguém. Em uma estrada deserta, sob um céu estrelado, Brian para o carro e desliga o motor. O silêncio é absoluto. Não há cidade próxima, não há testemunhas. Apenas ele e o momento. Ele percebe que não está indo embora de algo. Está indo em direção a si mesmo. A estrada vazia deixa de parecer solitária. Ela se torna honesta. Brian liga o motor novamente e segue em frente, sem olhar para trás. Ele não sabe que novos rostos surgirão. Não sabe que novos conflitos o aguardam. Mas sente de alguma forma que o mundo ainda não terminou de cruzar seu caminho com o de outras pessoas como ele. E talvez nunca termine, porque alguns homens não foram feitos para chegar rapidamente ao destino. Foram feitos para entender o caminho. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína, para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente. Porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada não leva apenas a lugares. Às vezes, ela leva de volta a mundos que nunca realmente desaparecem. Brian O'Connor começa a sentir isso conforme se afasta das rotas principais e entra em caminhos menos óbvios, onde postos de gasolina são raros e os rostos se reconhecem mais pelo olhar do que por palavras. É nesse espaço entre o legal e o ilegal que Brian sempre se moveu melhor. Em uma cidade pequena, quase esquecida, ele encontra uma oficina que funciona até tarde da noite. As portas estão semi-abertas, a luz é fraca e o som metálico de ferramentas ecoa pelo interior. Brian entra sem anunciar sua presença. Não por arrogância, mas porque naquele mundo anúncios não são necessários. O dono da oficina o observa por alguns segundos. Não pergunta o nome, não pergunta de onde vem. Apenas olha para o carro, para a postura de Brian, para a forma como ele examina o motor com respeito. Há um entendimento silencioso ali. Eles conversam pouco, mas o suficiente. Brian ajuda a resolver um problema difícil em um motor antigo. Em troca, recebe algo mais valioso que dinheiro: informação. Fala-se de corridas clandestinas em lugares improváveis, de rotas que mudam toda semana, de pessoas que vivem sempre um passo à frente da lei. Brian não se envolve imediatamente. Ele observa, aprende, sente o ritmo. Com o passar dos dias, ele percebe que o underground mudou. Não é mais apenas sobre velocidade ou dinheiro rápido. É sobre redes, confiança frágil. A regra principal continua a mesma. Quem erra não recebe segunda chance. Em uma dessas noites, Brian assiste a uma corrida sem participar. Ele vê jovens pilotos cheios de raiva, tentando provar algo que nem eles sabem o que é. Ele reconhece aquele olhar. Já esteve ali. Mas agora, algo nele é diferente. Ele não precisa vencer para se sentir inteiro. Ainda assim, o mundo o puxa de volta. Um homem se aproxima depois da corrida. Não diz seu nome, apenas comenta que Brian dirige como alguém que já correu para salvar mais do que dinheiro.
Brian não confirma nem nega. Esse tipo de resposta é suficiente. A conversa gira em torno de oportunidades, trabalhos que exigem precisão, nervos firmes e alguém que saiba quando acelerar e quando frear. Nada é dito claramente, mas tudo é entendido. Brian sente o velho conflito surgir novamente. Ele prometeu a si mesmo não voltar a viver no limite constante. Mas também sabe que tentar fugir completamente desse mundo seria negar quem ele é. Ele aceita um pequeno trabalho, algo simples, um teste, como sempre. Não pela necessidade, mas para sentir onde está pisando. O trabalho dá certo, limpo, rápido, sem complicações. A notícia se espalha como sempre acontece naquele mundo, não com anúncios, mas com respeito. O nome de Brian começa a circular novamente, mesmo que de forma incompleta, fragmentada. Um fantasma que voltou à estrada. Em um momento de quietude, sozinho dentro do carro, Brian percebe algo importante. Ele não sente mais medo do futuro, nem excitação cega. Ele sente controle. Pela primeira vez, ele escolhe como e quando entrar no jogo. O mundo sob a superfície continua perigoso, imprevisível, cruel. Mas Brian agora o enxerga com olhos mais claros. Ele não é mais apenas um jogador. Ele é alguém que entende as regras porque já pagou o preço por quebrá-las. Enquanto a noite avança e as luzes da cidade pequena se apagam, Brian liga o motor mais uma vez. Ele não sabe exatamente para onde está indo, mas sabe que cada passo agora é consciente. O caminho à frente promete novos desafios, novos rostos, novas escolhas difíceis. E no fundo, Brian sabe que algumas estradas nunca deixam você ir completamente. Elas apenas esperam o momento certo para chamar de volta. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda, e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína para onde eles vão agora. Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. Apesar das provocações constantes, eles se entendem sem precisar falar muito. Anos de convivência nas ruas criaram essa conexão. Ao chegarem à alfândega, o perigo aumenta. Câmeras, policiais, seguranças. Brian e Roman agem rápido. Eles localizam a Ferrari, forçam a entrada e recuperam o pacote escondido. Tudo acontece em questão de minutos, mas algo está errado. Antes mesmo de conseguirem sair, a polícia aparece. Sirenes cortam o ar. Viaturas bloqueiam a saída. Roman percebe imediatamente que foram rastreados. O GPS preso à sua perna denuncia cada movimento. A perseguição começa. Roman dirige como se estivesse fugindo não apenas da polícia, mas do próprio destino. Ele conhece aquelas ruas. Ele sente o carro. Ele desafia cada curva como se fosse a última. Brian o ajuda, cria distrações, força os policiais a se dividirem. Contra todas as chances, eles conseguem escapar. Quando retornam à mansão de Verone, entregam o pacote. Carter Verone abre e sorri. Mas não é um sorriso de satisfação. É um sorriso de confirmação. Ele revela a verdade. Aquilo nunca foi sobre o pacote. Foi um teste, um jogo psicológico. Verone queria ver quem era capaz de pensar sob pressão, de agir rápido, de sobreviver. Brian e Roman passaram, mas o alívio dura pouco. Verone deixa claro que eles não têm escolha. Agora que provaram seu valor, fazem parte do jogo. E neste jogo não existe saída fácil. Quem entra só sai quando ele decide. Enquanto isso, Brian e Roman começam a desconfiar. Como a polícia chegou tão rápido? Como sabiam exatamente onde estavam? A resposta não demora. Eles levam os carros até um mecânico de confiança, um homem que entende de motores como poucos.
Enquanto ele examina os veículos, Brian e Roman tentam relaxar em uma praia próxima, cercados por música, bebidas e uma falsa sensação de liberdade. Mas a verdade vem à tona. O mecânico descobre que os carros estão cheios de dispositivos de rastreamento, GPS instalados de forma quase invisível. Cada segundo de movimento era monitorado, cada respiração era observada. A descoberta muda tudo. Brian percebe que não estão apenas sendo usados pela polícia, mas também por Verone. Eles são peões em um jogo muito maior. Se continuarem usando aqueles carros, serão presos ou mortos. Talvez os dois. Então eles tomam uma decisão. Precisam de carros novos, carros limpos, carros que não possam ser rastreados. Para isso, recorrem ao único lugar onde sempre encontraram soluções: as corridas ilegais. Naquela mesma noite, Brian e Roman participam de uma corrida diferente. Desta vez, a aposta não é dinheiro, é tudo ou nada. Quem perder entrega o carro ao vencedor. A corrida é brutal, motores no limite, nitro ativado. O asfalto parece tremer sob as rodas. Brian e Roman não correm apenas para vencer, eles correm para sobreviver e vencem. Agora, com novos carros e um novo plano se formando em silêncio, eles sabem que estão caminhando para algo muito maior do que imaginavam. O verdadeiro trabalho ainda nem começou. Carter Verone está apenas aquecendo o jogo. E Brian e Roman estão no centro da tempestade. Enquanto eles se preparam para o primeiro encontro com Carter Verone, Brian sente o peso da responsabilidade. Ele não está apenas tentando limpar seu nome, ele está tentando consertar algo que quebrou há anos. Roman, por outro lado, encara tudo como uma última chance. Uma chance de provar que ele ainda importa, que ele não é apenas um ex-presidiário esquecido pela sociedade. O caminho à frente é incerto, o perigo é real, e a confiança entre eles ainda é frágil. Mas uma coisa é clara: quando Brian O'Connor e Roman Pierce estão juntos, a velocidade deixa de ser apenas movimento, ela se torna destino. Miami não será apenas uma cidade para Brian, será um teste de caráter, de lealdade e de velocidade. Carter Verone não governa apenas com dinheiro, ele governa com medo. Para ele, o terror não é um efeito colateral do poder, é a própria ferramenta principal. Quem trabalha para Verone não obedece por lealdade, mas por sobrevivência. Brian e Roman começam a entender isso na prática quando são chamados para um encontro noturno em um lugar isolado, escondido da cidade, longe das luzes e do barulho. Um local onde erros não são perdoados e onde ninguém ouve gritos. O ambiente é sufocante, música alta, pessoas dançando, risos artificiais. Tudo parece uma festa, mas a tensão no ar denuncia a verdade. Aquilo não é diversão, é uma vitrine de controle. Um palco onde Verone mostra que pode fazer o que quiser, quando quiser. Em um momento, Verone chama um homem para uma sala separada, um detetive corrupto, alguém que no passado já trabalhou com Brian, alguém que deveria representar a lei. Agora, ele é apenas mais uma peça descartável. Verone o confronta. Pergunta por que ele parou de colaborar. O homem tenta se justificar, tenta mentir, tenta sobreviver. Mas Verone não está interessado em explicações. Ele quer uma demonstração. Então vem a crueldade. Verone coloca um rato sobre o peito do homem, cobre com um balde metálico e começa a aquecer o metal. Ele explica calmamente que o rato, tentando escapar do calor, não tem para onde ir além do corpo humano. Cada palavra é dita com serenidade, como se estivesse ensinando uma lição simples. O terror toma conta da sala. Brian sente o estômago se revirar. Roman tenta esconder o desconforto, mas seus olhos entregam o choque. Eles não estão lidando apenas com um criminoso. Estão lidando com um monstro que sente prazer em quebrar pessoas. O homem cede, aceita colaborar novamente. Não por escolha, mas por puro medo. Verone sorri. A mensagem está clara para todos. Ninguém diz não a ele. Pouco depois, Verone revela o verdadeiro trabalho. Em alguns dias, uma grande quantia de dinheiro precisa ser transportada de um ponto específico na costa. O dinheiro está escondido, protegido, e ele precisa de motoristas rápidos para fazer o serviço. Mas há uma condição clara.
A polícia não pode interferir. Brian e Roman entendem imediatamente o problema. Eles sabem que seus carros ainda são monitorados, sabem que a polícia está observando cada movimento. Estão presos entre dois inimigos. Se ajudarem Verone, a polícia pode prendê-los. Se ajudarem a polícia, Verone irá matá-los. Na manhã seguinte, Mônica Fuentes aparece discretamente para falar com Brian. Ela está nervosa. Pela primeira vez desde que se conheceram, sua fachada de agente forte começa a rachar. Ela avisa Brian que o trabalho é uma armadilha. Verone não pretende deixá-los vivos depois que tudo acabar. Ele não confia em ninguém. Mônica pede que Brian desista, que fuja, que escolha a própria vida. Mas Brian não pode. Se ele fugir, Roman estará morto. Se ele falhar, tudo estará perdido. Ele percebe que não há escolhas boas, apenas escolhas necessárias. Quando os homens de Verone quase descobrem Mônica no local, ela é forçada a fugir às pressas. O perigo agora é real demais. O tempo acabou. À noite, Brian e Roman conversam em silêncio. Pela primeira vez, não há provocações. Não há piadas. Apenas verdade. Roman admite que tem medo. Não de morrer, mas de morrer sem nunca ter sido livre. Brian confessa que carrega culpa todos os dias pelo que aconteceu no passado. Eles percebem que, apesar de tudo, ainda confiam um no outro. Então nasce um novo plano. Um plano que não envolve escolher lados, mas enganar todos. Eles decidem que irão completar o trabalho, mas à sua maneira. Usarão a própria obsessão de Verone por controle contra ele. Transformarão o rastreamento em uma arma. Criarão confusão, distração, caos suficiente para desaparecerem diante dos olhos da polícia e de Verone ao mesmo tempo. O dia do trabalho chega. Brian, Roman e 2 homens de Verone seguem para o local na costa. O dinheiro está escondido dentro de um compartimento secreto em um caminhão. Enquanto os capangas quebram a parede e colocam o dinheiro nas bolsas, Brian sente o peso do momento. Não há mais volta. Assim que partem, a polícia aparece. A perseguição começa. Sirene após sirene. Helicópteros no ar, viaturas por todos os lados. O plano está em movimento. A cidade inteira parece acordar para caçá-los. Brian e Roman aceleram. Eles sabem que aquela perseguição não é apenas uma fuga. É a chave para a liberdade. E o verdadeiro jogo começa agora. E Brian e Roman estão no centro da tempestade. Enquanto eles se preparam para o primeiro encontro com Carter Verone, Brian sente o peso da responsabilidade. Ele não está apenas tentando limpar seu nome. Ele está tentando consertar algo que quebrou há anos. Roman, por outro lado, encara tudo como uma última chance. Uma chance de provar que ele ainda importa. Que ele não é apenas um ex-presidiário esquecido pela sociedade. O caminho à frente é incerto. O perigo é real. E a confiança entre eles ainda é frágil. Mas uma coisa é clara. Quando Brian O'Connor e Roman Pierce estão juntos, a velocidade deixa de ser apenas movimento. Ela se torna destino. Miami não será apenas uma cidade para Brian. Será um teste de caráter, de lealdade e de velocidade. O som das sirenes corta o ar como lâminas afiadas. A noite de Miami se transforma em um campo de guerra. Luzes azuis e vermelhas refletem nos prédios, nos vidros, na água próxima ao porto. Helicópteros giram no céu como predadores famintos. Para a polícia, aquela é a chance de ouro. Para Brian e Roman, é tudo ou nada. Dentro do carro, o silêncio é pesado. Não há mais espaço para piadas. Cada segundo conta. Cada decisão pode significar liberdade ou morte. Brian mantém os olhos fixos na estrada, mas sua mente trabalha mais rápido que o velocímetro. Ele sabe que a polícia está seguindo o sinal do GPS. Ele sabe que Verone acredita estar no controle. E é exatamente isso que eles vão usar. Roman quebra o silêncio com uma frase curta, quase um sussurro. Ele diz que está pronto. Pronto para correr até o fim, não importa o preço. Pela primeira vez, Brian vê em Roman não apenas o amigo do passado, mas um homem que aceita o risco sem fugir dele.
A perseguição se intensifica. Viaturas fecham ruas, bloqueios surgem, policiais armados se posicionam para interceptar os carros. Do alto, os helicópteros informam cada movimento. Para quem observa de fora, parece impossível escapar, mas Brian não está fugindo apenas. Ele está guiando a polícia exatamente para onde quer. Eles entram em uma área industrial abandonada, um enorme pátio cercado por antigos galpões e garagens, portões de metal fechados, silêncio absoluto, um espaço amplo demais para ser ignorado. A polícia acredita que encurralou os fugitivos. O cerco começa. Os policiais descem armados, apontam suas armas, gritam ordens. A contagem regressiva começa. 10 segundos para se renderem. Helicópteros focam luzes intensas sobre os carros. Tudo parece acabado. Então algo inesperado acontece. Um portão se abre. Depois outro. E mais outro. De repente, dezenas de carros surgem de todos os lados. Motores rugem. Luzes acendem. O lugar que parecia vazio se transforma em um mar de veículos. Todos iguais. Mesma cor, mesma aparência, mesma ilusão. É o plano. Amigos antigos, corredores de rua, pessoas que Brian e Roman ajudaram no passado. Gente que conhece a linguagem da velocidade. Todos respondem ao chamado silencioso. Todos entram no jogo. A polícia entra em colapso. Os sinais de GPS se multiplicam. Os helicópteros não sabem mais qual seguir. As telas mostram dezenas de pontos se movendo ao mesmo tempo. A confusão é total. O sistema falha. O controle se perde. Brian e Roman trocam de carro no meio do caos. Movimentos rápidos, calculados. Em segundos, eles não estão mais onde a polícia acredita que estão. Eles desaparecem no meio da multidão mecânica. Tej Parker surge no momento certo, dirigindo um dos carros da polícia, sorrindo como alguém que entende perfeitamente o que está acontecendo. Ele não faz perguntas. Ele apenas ajuda. Porque nas ruas lealdade não precisa ser explicada. Enquanto isso, Carter Verone percebe tarde demais que perdeu o controle. Seus homens começam a desconfiar. O dinheiro não está onde deveria estar. A polícia está em todos os lugares. O jogo virou. A polícia finalmente se afastam do porto e o barulho das sirenes se dissolve na distância. Miami volta a respirar. A água se move lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas para Brian O'Connor e Roman Pierce, aquela noite mudou tudo. Eles ficam ali por alguns segundos, sem falar. Não é silêncio vazio. É o tipo de silêncio que só existe depois de sobreviver a algo que deveria ter acabado mal. O corpo ainda está acelerado, o coração ainda bate forte. Mas a mente começa, aos poucos, a entender. Acabou. Carter Verone foi preso. O homem que manipulava vidas como peças de um tabuleiro agora está algemado, sem poder, sem medo para espalhar. Para Brian, isso não traz alegria. Traz alívio, uma sensação estranha de encerramento. Ele não venceu alguém. Ele simplesmente fechou um capítulo. Roman quebra o silêncio primeiro. Ele ri. Não uma gargalhada exagerada, mas um riso leve, quase infantil. Um riso de quem finalmente se sente solto por dentro. Durante anos ele viveu com raiva, com vergonha, com a sensação de que o mundo lhe devia algo. Agora, pela primeira vez, ele não sente que precisa provar nada a ninguém. Os agentes federais se aproximam. O tom é diferente. Não há mais desconfiança. Não há ameaças escondidas nas palavras. Eles confirmam o acordo. As acusações contra Brian e Roman foram oficialmente retiradas. O histórico criminal será apagado. Eles estão livres. A palavra livres ecoa de forma diferente para cada um. Para Roman, liberdade significa movimento. Significa não ter um GPS preso à perna. Significa acordar e poder ir para onde quiser sem pedir permissão. Ele sente como se tivesse recuperado algo que lhe foi roubado ainda jovem. Para Brian, liberdade é mais complexa. Ele passou tempo demais fugindo. Fugindo da polícia, das próprias decisões, da culpa. Agora, ele entende que ser livre não é correr mais rápido, é parar de correr. Quando Roman revela o dinheiro escondido, não há euforia, não há gritos, apenas um sorriso cúmplice entre os dois. O dinheiro não representa ganância,
representa a opção. Agora eles podem escolher o próximo passo sem medo imediato. Tej aparece mais uma vez, observando tudo com aquele olhar de quem sempre soube como a história terminaria. Ele não pede explicações, ele não cobra favores. Nas ruas, algumas dívidas não precisam ser faladas em voz alta. Mônica se despede de Brian com um olhar carregado de coisas que não foram ditas. Ela viveu tempo demais entre mentiras, disfarces e perigos constantes. Para ela, ver Verônica ir não é apenas uma vitória profissional, é uma libertação pessoal. Ainda assim, ela sabe que esse mundo nunca deixa marcas pequenas. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda, e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo. É calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína, para onde eles vão agora. Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada está aberta. O passado ficou para trás. E a velocidade, agora, não é fuga, é escolha. A liberdade, quando finalmente chega, nem sempre vem acompanhada de barulho. Às vezes, ela chega em silêncio. Um silêncio estranho, quase desconfortável, como se o corpo ainda estivesse acostumado ao caos e não soubesse exatamente como reagir à paz. Brian O'Connor sente isso com intensidade. Nos dias que se seguem aos acontecimentos em Miami, tudo parece desacelerar. Não há perseguições, não há sirenes, não há alguém observando cada passo. A cidade continua viva, mas para Brian, algo mudou internamente. Ele não sente mais a necessidade constante de provar quem é. Pela primeira vez, ele pode simplesmente existir. Roman Pierce, por outro lado, vive a liberdade de forma mais explosiva. Ele aproveita cada momento como se estivesse compensando anos roubados. Dorme até tarde, sai sem rumo, ri alto, dirige sem destino definido. Mas mesmo Roman, em alguns momentos silenciosos, sente o peso do que viveu. A prisão, o medo, a sensação de ter sido abandonado ainda deixam marcas. Entre os dois, a relação também muda. Não há mais acusações abertas. Não há rancor explícito. O que existe agora é um entendimento silencioso. Eles não precisam reviver o passado para saber o que perderam e o que recuperaram. A amizade não volta exatamente como era, mas se reconstrói em algo mais maduro, mais real. Brian começa a pensar em ir embora de Miami. A cidade cumpriu seu papel. Foi refúgio, campo de batalha e redenção. Mas ele sente que, se ficar, corre o risco de se acomodar. E Brian nunca foi alguém feito para ficar parado por muito tempo. Há noites em que ele dirige sozinho, sem pressa, pelas ruas iluminadas, sem corrida, sem aposta, apenas o som do motor e os próprios pensamentos. Ele reflete sobre quem se tornou. Um ex-policial que escolheu pessoas em vez de regras. Um homem que aprendeu que moralidade não é sempre preto no branco. Ele sabe que o mundo das corridas ilegais nunca o abandonará completamente. Está no sangue, está na forma como ele entende a vida. Mas agora ele quer algo diferente, algo que ainda não sabe nomear. Roman percebe essa inquietação. Em uma conversa simples, quase casual, Roman pergunta se Brian vai desaparecer de novo. Não há acusação na voz, apenas curiosidade e um leve medo de repetição. Brian responde com honestidade, diz que precisa seguir em frente, não fugir, seguir. Roman aceita. Ele entende melhor do que ninguém que algumas pessoas pertencem à estrada, não a um lugar fixo. Eles se despedem sem promessas exageradas, sem dramatização, apenas com respeito. Brian começa a organizar sua partida.
Poucos pertences, nenhum plano rígido, apenas a estrada à frente. Ele sabe que o passado sempre o acompanhará, mas agora ele não o define completamente. Ele carrega experiências, erros, escolhas, mas também crescimento. Antes de ir, Brian olha uma última vez para Miami. Ele não sente saudade antecipada. Ele sente gratidão. A cidade o quebrou, o testou e o reconstruiu. Quando ele liga o motor e começa a dirigir para fora da cidade, não há música alta. Não há pressa. Apenas movimento contínuo. O tipo de movimento que não busca escapar de algo, mas se aproximar de algo ainda desconhecido. Em algum lugar da estrada, Brian entende algo essencial. A verdadeira velocidade não está em quão rápido se corre. Está em saber quando seguir em frente. E assim, sem plateia, sem aplausos, sem perseguição, Brian O'Connor desaparece novamente. Mas desta vez, não como um fugitivo, como alguém que escolheu o próprio caminho. Utah, parte 7. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína. Para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada se estende à frente de Brian O'Connor como uma linha infinita. O asfalto muda de cor conforme o sol avança no céu, e o som constante do motor se mistura ao vento que entra pela janela aberta. Não há destino marcado no mapa, apenas movimento. Viajar sozinho sempre foi algo natural para Brian, mas desta vez é diferente. Antes, a solidão era uma consequência da fuga. Agora, ela é uma escolha consciente. E escolhas conscientes pesam mais. Durante horas, talvez dias, Brian dirige sem parar muito tempo no mesmo lugar. Pequenas cidades passam por ele como lembranças vagas. Postos de gasolina, motéis baratos, cafés à beira da estrada. Pessoas comuns vivendo rotinas simples. Ele observa tudo com um olhar distante, como alguém que não pertence completamente a lugar nenhum. À noite, quando o mundo desacelera, as memórias voltam com força. Ele se lembra de Los Angeles, do dia em que entrou para a polícia acreditando que poderia fazer a diferença. Lembra-se de Dominique Toretto, da família que quase teve, da escolha que mudou tudo. Brian entende agora que aquela não foi uma decisão isolada, foi o início de um padrão. Sempre escolher pessoas antes de sistemas. Essa consciência não traz arrependimento, traz clareza. Em um motel silencioso, Brian se senta na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Mãos que já seguraram um distintivo. Mãos que já quebraram leis. Mãos que já salvaram e colocaram vidas em risco. Ele percebe que sua identidade nunca foi simples, e talvez nunca precise ser. Há um momento específico no meio da madrugada em que Brian se pergunta se a estrada algum dia vai cansá-lo, se chegará um dia em que ele vai querer parar, construir algo fixo, criar raízes. A resposta não vem, e ele aprende a aceitar isso também. Nos dias seguintes, Brian começa a perceber sinais sutis de que o mundo das ruas ainda o observa. Olhares curiosos em oficinas pequenas, conversas interrompidas quando ele se aproxima. O reconhecimento silencioso de alguém que entende carros não apenas como máquinas, mas como extensão da alma. Ele ajuda um mecânico desconhecido a ajustar um motor antigo, não por dinheiro, por instinto, pela linguagem universal da graxa, do som certo, da vibração correta. Em troca, recebe apenas um aceno de respeito. Para Brian, isso basta. A solidão começa a se transformar.
não em vazio, mas em espaço. Espaço para pensar, para sentir, para aceitar quem ele se tornou sem precisar se explicar para ninguém. Em uma estrada deserta sob um céu estrelado, Brian para o carro e desliga o motor. O silêncio é absoluto. Não há cidade próxima. Não há testemunhas. Apenas ele e o momento. Ele percebe que não está indo embora de algo. Está indo em direção a si mesmo. A estrada vazia deixa de parecer solitária. Ela se torna honesta. Brian liga o motor novamente e segue em frente, sem olhar para trás. Ele não sabe que novos rostos surgirão. Não sabe que novos conflitos o aguardam. Mas sente, de alguma forma, que o mundo ainda não terminou de cruzar seu caminho com o de outras pessoas como ele. E talvez nunca termine, porque alguns homens não foram feitos para chegar rapidamente ao destino. Foram feitos para entender o caminho. O sol começa a nascer lentamente sobre Miami. A cidade acorda sem saber o quão perto esteve do caos. As ruas ficam douradas, o ar muda, e com a luz vem uma sensação de recomeço. Brian observa o horizonte. Ele pensa em tudo o que perdeu e em tudo o que ainda pode construir. Ele sabe que não pertence mais à polícia, mas também sabe que não é apenas um fora da lei. Ele está em um espaço entre os dois mundos, e talvez seja ali que ele realmente se encontre. Roman entra no carro e liga o motor. O som não é agressivo, é calmo, confiante. Ele olha para Brian e pergunta, sem ironia, sem raiva, apenas curiosidade genuína, para onde eles vão agora? Brian sorri. Ele não responde imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo, o destino não está sendo imposto. Ele será escolhido. A estrada se estende à frente de Brian O'Connor como uma linha infinita. O asfalto muda de cor conforme o sol avança no céu, e o som constante do motor se mistura ao vento que entra pela janela aberta. Não há destino marcado no mapa, apenas movimento. Viajar sozinho sempre foi algo natural para Brian, mas desta vez é diferente. Antes, a solidão era uma consequência da